Olá pessoal, trataremos sobre direito do trabalho neste vídeo. E vamos começar com relações de trabalho. Relações de trabalho é diferente de relação de emprego. Relação de trabalho é o gênero e relação de emprego é a espécie. É como se o trabalho, essa relação de trabalho fosse o conjunto maior. E dentro desse conjunto maior tem um conjunto, um subconjunto, melhor dizendo, que é o emprego. As relações de trabalho são aquelas que não há vínculo empregatício. Por exemplo, o trabalhador autônomo é aquele que não tem subordinação. Ausente o requisito da subordinação, por exemplo, o taxista é um trabalhador autônomo, o médico é um trabalhador autônomo, o veterinário, o pedreiro, o representante comercial. O outro é o eventual, é aquele que não há habitualidade. Está, então, ausente o requisito da não eventualidade, que é um dos requisitos para a relação de emprego. Então, se não há esse requisito, então nós classificamos como sem vínculo uma relação de trabalho. É a pessoa física contratada apenas para trabalhar em certa ocasião específica, trocar uma instalação elétrica, consertar um encanamento e etc. Terminando o evento, o trabalhador não irá mais retornar à empresa ou àquela situação. Exemplo, o diarista, é o encanador, é o eletricista, que vai lá só, resolve lá o problema, troca a lâmpada, coisa do tipo, e tchau e benção. O outro é o avulso. Embora não seja empregado, possui todos os direitos, os direitos trabalhistas. Existe um órgão que faz uma intermediação de mão de obra, ausente o requisito da pessoalidade, da subordinação e da não eventualidade. Então isso aqui a pessoalidade, qualquer pessoa pode ir lá e resolver. Né? A subordinação, eles trabalham, mas eles não estão subordinados. E também a não eventualidade. Então, geralmente o órgão que faz essa intermediação é o chamado OGMO, que é o órgão gestor de mão de obra. Então é ele quem faz o vínculo entre o tomador do serviço e o trabalhador. Um exemplo clássico é a atividade de carga e descarga. Outro é o voluntário. No voluntário há liberdade para trabalhar. Então nós temos aqui a ausência do requisito onerosidade, não há salário, é a característica então desse trabalho chamado voluntário. E há também o cooperado, que é a associação, onde está ausente o requisito subordinação. Todos eles estão ali na mesma qualidade, na qualidade de cooperado. São reuniões de trabalhadores que comungam de um espírito associativista. Há um outro também, que é o estagiário. O estagiário ele pode ser obrigatório ou não obrigatório. O obrigatório é aquele definido no projeto do curso. O não obrigatório é desenvolvido como uma atividade opcional. A lei que rege o estagiário, essa relação de estágio, é a Lei 11.788/08. Se não for obrigatório, aqui ele tem que ser remunerado, ok? Os requisitos para não criar o vínculo empregatício estão no artigo 3º da lei mencionada. Então são 3 incisos que apontam a anulação, podemos dizer assim, do vínculo empregatício. O primeiro é a matrícula e frequência regular no curso. Então, o aluno, aquela pessoa matriculada e com frequência regular no curso, ela é classificada como estágio e é um dos requisitos que asseguram isso, impedindo a vinculação empregatícia. O segundo é a celebração de um termo de compromisso. Então, aquele aluno que estuda naquela escola,
que faz estágio, que pratica o estágio naquela empresa, deve assinar um termo de compromisso. E o outro requisito é a compatibilidade entre o assunto que o aluno estuda em classe, na escola, dentro do seu currículo escolar, e a atividade desempenhada na empresa. Quem é estagiário, segundo o artigo 1º da lei 11.788? São educandos do ensino superior, do ensino profissional, do ensino médio, educação especial e nos anos finais do ensino fundamental. É isso mesmo. Se você achava que estágio é só para o ensino superior, você estava enganado, mas agora você está sabendo que o estagiário ele pode fazer parte do ensino superior, do ensino médio, profissional, especial e nos últimos anos do ensino fundamental. Nós temos pelo menos 2 requisitos para se enquadrar aqui no estágio, o requisito formal e o requisito material. No requisito formal, termo de compromisso entre as 3 pessoas envolvidas dentro do estágio. Então, quem são essas 3 pessoas? Primeiro é o estagiário, né? Aquele educando, aquele aluno. A outra é a instituição de ensino que recebe esse aluno, que ministra as aulas para esse aluno. E o outro é a parte concedente, chamada. É a empresa que vai recepcionar aquele aluno para ele ter o estágio propriamente dito. Então, essas 3 pessoas é o que nós chamamos de requisito formal, mas há também o requisito material, que nós já mencionamos lá no inciso 3º do artigo 3º da lei supracitada, que é a compatibilidade das atividades desenvolvidas no estágio com os assuntos, com o currículo do aluno ali na sua escola. Vamos para os direitos dos estagiários. A jornada deve ser de 6 horas diárias semanais, que é a regra geral. Excepcionalmente, é possível que trabalhe 40 horas semanais, de 4 horas diárias e 20 horas semanais, se ele for aluno do ensino fundamental ou ensino especial. Então há uma diferença aqui no tocante às horas, a jornada do estágio. Se o aluno é do ensino médio e ensino superior, 30 horas semanais. Se é ensino especial ou ensino fundamental, 20 horas semanais. No período de avaliações escolares, o estagiário, tem direito à redução de carga horária pela metade. Ok? E a duração do trabalho, do contrato de estágio, máximo de 2 anos. Assim reza o artigo 11 da referida lei. A bolsa, artigo 12, será opcional quando o estagiário for obrigatório, ao passo que será obrigatória quando o estágio for facultativo. O artigo 12, parágrafo 2º, o educando pode inscrever-se e contribuir para o RGPS, o Regime Geral da Previdência Social. E o parágrafo 1º do mesmo artigo, a concessão de benefício relacionado à alimentação, ao transporte e à saúde pode ser aplicada. Agora, esses benefícios, eles não caracterizam vínculo empregatício. Então, se você está lá fazendo o seu estágio, aquele que ele recepciona, lhe atende com comunidade, da alimentação, transporte, assistência à saúde, não fique pensando que você tem ali um vínculo empregatício, porque não tem mero estágio, ok? O recesso, as férias, o que nós chamamos de férias para o trabalhador, esse termo não se aplica àquele que faz o estágio. O termo adequado, legal, é o recesso. Então, passado um ano, o estagiário tem direito a recesso de
30 dias. Lembre-se desse detalhe, é recesso e não férias. Então, 1 ano, 30 dias. Artigo 13, parágrafo 1º, deve ser remunerado esse recesso, ok? Então, no período do recesso, você também, como na qualidade de estagiário, recebe bolsa. Número máximo de estagiários, artigo 17 da lei, o inciso 1º diz de 1 a 5 funcionários tem direito a um estagiário. Inciso 2, de 6 a 10 funcionários, 2 estagiários. De 11 a 25, 5 estagiários. Acima de 25, até 20% do quadro de funcionários pode ser de estagiários, mas nós temos aqui uma exceção que está no parágrafo 4º do artigo 17, que esses limites que eu acabei de apontar não se aplicam aos estagiários de nível superior ou nível profissionalizante, ok? Artigo 5º traz uma ressalva muito importante. Então, a manutenção de estágios em desconformidade com esta lei será declarado vínculo empregatício. Então, se aquele que recepciona o estagiário, ele faz diferente, descumpre aquilo que está previsto na lei, então ali nós temos estabelecido, caracterizado o vínculo empregatício. Com respeito às cotas, artigo 17, capítulo 5º, 10% das vagas ofertadas devem ser destinadas aos portadores de necessidades especiais. Então nós temos aqui vencido esse assunto, o assunto relações de trabalho. Nos próximos vídeos nós vamos ver emprego, relações empregatícias especiais, rural, da mulher e do menor. Um grande abraço.